dessa dança das cadeiras, eu queria ouvir a opinião de vocês em relação ao Felipe Drugovich, brasileiro, na Fórmula 2 aí, líder disparado, né, da Fórmula 2, em negociações aí com a AlphaTauri ou a Aston Martin. A gente viu notícias de ambos os lados aí. Ele foi flagrado numa reunião com o Helmut Marko, no motorhome aí da AlphaTauri, e depois o Helmut Marko confirma que o Colton Herta vai ser o piloto caso ele obtenha a superlicença. E agora nós já vimos uma notícia falando que o Felipe Drugovich pode ser o piloto de teste da AlphaTauri em Interlagos, no GP do Brasil. O que vocês pensam aí sobre essa questão na vaga aí do Felipe Drugovich como um piloto, seja reserva ou titular na AlphaTauri ou na Aston Martin? Qual tem a maior possibilidade de acontecer? O que você pensa, Herbert? Olha, eu acho que onde há fumaça sempre há fogo, né? Essa história dele se encontrar com o Helmut Marko, com certeza alguma coisa está rolando, eles não vão divulgar, a gente sabe como é que são os bastidores da Fórmula 1, né? E assim, se eu fosse apostar, e se eu fosse o Felipe Drugovich, eu iria, mas eu nem pensaria, eu iria para a AlphaTauri, né? Porque realmente a Aston Martin, sei lá o que vai acontecer com essa equipe, né? Então, vamos esperar um pouquinho, mas eu vejo ele uma boa chance de andar na AlphaTauri, né? Ele já tá, ele tá muito pronto, ele tá sobrando no campeonato, então, não tem porquê, né? E se o Helmut Marko chamou para conversar, alguma coisa tá por trás disso aí. Então vamos esperar. E, na minha opinião, se ele puder escolher, vai para a AlphaTauri e nem pensa no resto. Mas você pensa que ele consegue essa vaga aí como piloto titular ou como piloto reserva? Lembrando que tem uma especulação também do Pierre Gasly, tá saindo da AlphaTauri e indo ocupar uma vaga, né, em outra equipe, né? Mas eu acho assim, talvez um pouco improvável. Você pensa nele mais como piloto reserva ou dá para garantir piloto titular da AlphaTauri? Não, eu acredito que ele consiga sim ser piloto titular da AlphaTauri. Na minha opinião, não sei, né? Porque o outro já tem que tirar superlicença, sei lá, né? É uma questão de preferência, eu não sei também o que eles pensam, a equipe, né, a respeito disso. Mas eu acho, com certeza, que o Drugovich, se ele sentar numa AlphaTauri, ele vai ser piloto de teste em Interlagos, e ele com certeza vai entregar um resultado muito bom. Então eu vejo ele sim como piloto principal, e não como piloto de teste. Realmente, e você falou uma questão interessante, depois eu vou pegar a opinião do Gustavo também, que é a questão entre Aston Martin e AlphaTauri. Eu também escolheria a AlphaTauri sem sombra de dúvida. Primeiro, a Aston Martin é um carro ruim, que está brigando pelas últimas posições. E segundo, que a Aston Martin conta com um piloto chamado Fernando Alonso, que é carne de pescoço. É um excelente piloto, mas a nível de relação, seja com a equipe ou seja com o segundo piloto, é um cara extremamente chato, gente. Convenhamos, o cara é um mala. O que você pensa aí, Gustavo? Olha, vou ser polêmico e vou discordar da opinião do eu ia falar palavra na vida, do Herbert. Herbert, eu acho que é o contrário, sabe por quê? Porque, não sei se vocês ouviram, isso é uma notícia falando que a AlphaTauri talvez deixasse de ser a AlphaTauri e a equipe Andretti compraria a AlphaTauri. Rumores, não é nada certo, rumores que saíram nos bastidores da Fórmula 1. Por outro lado, se ele assina como piloto de testes da Aston Martin, eu acredito que ele consegue desenvolver melhor o trabalho durante o ano de 23, testando o carro, né, desenvolvendo o carro, para daí em 2024 entrar como piloto da Aston Martin. E eu acho que é um tempo bom entre essa temporada de 23 para 24, a equipe da Aston Martin conseguir crescer e desenvolver melhor o carro, a ponto de também eles não teriam feito uma contratação do Alonso se eles não tivessem um projeto que fosse bom para a equipe, né? Porque não vale a pena você falar, vou contratar um piloto caro como o Alonso e não desenvolver bem o trabalho do carro, de desenvolver um carro, né, que possa brigar pontuações, né, zona de pontuação, e até, quem sabe, se for muito bem, até por vitórias. Mas eu acho que ele, no caso, seria mais interessante, seria entrasse na Aston Martin como piloto de testes,
Não, AlphaTauri eu acho difícil porque temos o Colton Herta, que estão falando que ele pode conseguir a superlicença lá, fazer os testes que precisa para conseguir a superlicença e assumir uma das vagas da AlphaTauri. E essa segunda vaga, eu acho que vai ou para um dos pilotos da Fórmula 2, que são pilotos da academia da Red Bull, ou até mesmo para manter mais um ano de Tsunoda, mas acho muito difícil Tsunoda. Tsunoda só ficaria mais um ano se fosse a questão de patrocínio, que ele consegue trazer com o pessoal da Honda e os patrocínios japoneses. Mas ainda acho também difícil ele continuar, principalmente pelo fato de ele não estar trazendo tão bons resultados quanto se espera de um piloto para estar na equipe AlphaTauri. Então eu no lugar dele, iria mais para uma Aston Martin, porque é aquela coisa, a AlphaTauri te fala, vem um ano aqui, aí se pilota um ano, vamos dizer que ele entra como piloto principal da AlphaTauri. Pilota um ano, aí o que eles fazem? Queima o cara depois, fala, não, entrou um outro cara aqui, e coloca ele, ficou um ano só na Fórmula 1 e, sabe, não tem mais sequência para os anos seguintes. Então, acho que se fosse ele, sentiria melhor ser um piloto de teste na Aston Martin por um ano, para depois pensar no ano seguinte como um piloto definitivo de uma equipe que pode trazer, sim, bons projetos e um bom carro para a temporada seguinte. Muito interessante, gostei da divergência, eu sempre gosto da divergência, mas nessa eu ainda vou ficar com o Herbert. Eu acho que o Drugovich tá preparado. Como ele está guiando na Fórmula 2, ele já está preparado para pegar a Fórmula 1 independente do projeto. Mas também isso é questão de opinião. Justamente esse debate, essa divergência, que eu acho que é interessante. Eu acho que o Drugovich seria muito melhor para ele. A AlphaTauri também, essa questão do Fernando Alonso, eu acho que você ter um companheiro, você começando na categoria com um piloto como Fernando Alonso, de companheiro de equipe, pode ser que ele te engula ali, de todos os aspectos, seja na pista ou seja fora dela, e talvez isso possa também manchar a carreira do piloto. E eu acho que essa questão da AlphaTauri, eu quero até a opinião de vocês, está mais encaminhada por um motivo. Eu vi a sondagem do Felipe Drugovich ser um possível piloto de testes em Interlagos pela AlphaTauri. Eu acho que escolheram o GP Brasil, caso isso se concretize, para uma boa chance de angariar patrocínios e fechar com ele como piloto. Vocês não pensaram dessa forma? Não, olha, a corrida no Brasil, a maior chance que eu tenho de conseguir patrocínios para o Felipe Drugovich é colocando ele para correr no GP do Brasil, nos treinos livres. Eu dou visibilidade dentro da casa dele. Pensa desse jeito também, ô Herbert? Com certeza. É uma jogada de marketing genial da equipe, né? Tá na casa dele, um piloto brasileiro que os brasileiros estão há tempos aí querendo, podendo abrir um mercado para empresas brasileiras investirem no piloto, levarem mais dinheiro para a equipe. Eu acho que é um excelente ponto aí que você tocou. Faz muito sentido para mim. Pensa assim também, Gustavo, nessa possibilidade? Olha, se a jogada for essa, aí sim vale a pena. Vale a pena sim, porque ele aí estaria chamando os patrocinadores brasileiros para injetarem grana nele e investir nele para a temporada 23 em diante. Mas ainda acho que se isso não for assim, isso deveria ser uma das condições principais para ele falar, não, tudo bem, vou para a AlphaTauri. Porque sem essa garantia, vamos dizer, de ele fazer um teste, participar dos treinos livres do Brasil, fica muito difícil ele conseguir isso que a gente está falando aqui, que são os patrocínios. Porque não adianta, o cara pode ser o Schumacher. Se ele não tiver patrocínio, não tem lugar para o cara. Precisa trazer aquela grana. Hoje, já não é de hoje, de alguns anos para cá, o piloto senta num carro de Fórmula 1 se ele tiver um aporte financeiro junto com ele. Com certeza. Então, se for essa jogada de marketing mesmo, muito bem feita pela AlphaTauri. Mas também, isso é tudo no campo da especulação, porque eu li uma notícia hoje também que o Enzo teria sido também procurado pelo Helmut Marko. Então, o Helmut Marko, ora, fala que o Colton Herta, se tiver a superlicença, é o plano A da AlphaTauri. Tem reunião com o Drugovich, tem essa questão do possível patrocínio aí no GP Brasil, que seria uma jogada de marketing excelente, como o próprio Herbert também comentou. Talvez procurou o Enzo. Então, isso é tudo no campo da especulação, pessoal. Então, a gente está sondando aqui, dando as nossas opiniões. Seguindo... Pode mencionar. Pois aí, nesse jogo que a AlphaTauri vem fazendo, né, com o Helmut Marko falando com um monte de pilotos, por outro lado, o Gasly já está vendo
de ir para outro lugar, que ele está vendo com a Alpine, fala, pô, vamos garantir aqui, a Alpine está hoje em dia é muito melhor do que a AlphaTauri, se a gente for comparar o campeonato desse ano, uma é quarta, outra é oitava ou sétima, não sei exatamente. Então ele falou, vamos ver aqui, ó, a Alpine me chama, meu salário é esse, os caras cobrem, porque para quem aí já deixou de ter um primeiro piloto, que na verdade agora o primeiro piloto passa a ser o Ocon, né? Uma vez que não tem um segundo piloto definido ainda para 2023. Então a gente tem que ficar de olho aí também nessa contratação que deve acontecer da Alpine chamar o Gasly para correr no ano que vem. É um bom adendo, realmente. Isso realmente tem tudo para acontecer, até porque eu acho que a AlphaTauri está ficando pequena pro Gasly. O Gasly tem muito talento e a equipe não ajuda.